virtude, no que se refere à vida cristã, aplicável a qualquer um. Mas quando tratarmos de pontos específicos à liderança, aí obviamente eu vou ser um pouco mais direto para o universo masculino, tá bom? Eu quero utilizar como referência aqui, eu esqueci de perguntar até que hora que eu tenho aqui. Não faz assim, até quando o senhor quiser, porque a gente vai até 6 da tarde. 11h30. O meu horário aqui é 11h30, né? Tá jóia, então tá bom. Eu quero utilizar, então, um texto de sabedoria, e quando você ouvir sabedoria, eu estou falando daqueles textos bíblicos, especialmente no período da monarquia, em que eles tinham a preocupação de enunciar alguns conteúdos de modo que se perpetuasse no coração deles como um saber. Então, no dia a dia, no cotidiano, eles viviam a partir daquelas premissas. A gente aprendeu, por exemplo, a chamar um dos textos de sabedoria de provérbios. Então, provérbios são lições, orientações, textos curtos que mostram para nós algum elemento sobre como devemos viver nesta vida. Então, eu quero utilizar um texto de sabedoria, vou utilizar o texto de provérbios, explicar algumas coisas sobre provérbios, e depois um texto de poesia ou de poema para exemplificar o conceito de virtudes, e aí a gente trabalha, então, como isso deve se formatar dentro do nosso coração. Tá bom? Antes, deixe-me pensar aqui no livro de sabedoria como uma explicação para o entendimento e formatação da nossa compreensão sobre o assunto. Quantos aqui já leram o livro de Provérbios? Muito bem, todos. Que maravilha. Será que eu preciso falar alguma coisa? Vamos lá. Acho que sim, né? Então tá bom. Não são poucas vezes que eu escuto algumas pessoas, quando se referem ao livro de Provérbios, dizendo assim, Salomão foi o autor de livro de Provérbios. Começo dizendo o seguinte, você não pode afirmar que o texto de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão escreveu algumas partes que foram postas em Provérbios, mas Salomão não é o autor do livro de Provérbios. Por que razão? Porque Provérbios nada mais é do que uma coletânea ou uma coleção de coleções de sabedoria. Então pense assim, na antiguidade era muito comum eles pronunciarem provérbios ou pronunciarem sermões curtos, de modo que aquilo ficava memorizado e a pessoa utilizava para compor a sua rotina de vida. Isso era muito comum, eles utilizavam esses provérbios no cotidiano. E alguns, por opção, por interesse ou até mesmo por sabedoria, resolveu colecionar esses provérbios. Então a gente tem hoje gente que coleciona moedas, gente que coleciona, figurinhas, ou coleciona qualquer outro tipo de coisa. Naquela época haviam aqueles que colecionavam sabedoria. Então eles pegavam esses provérbios populares, organizavam ali, compilavam dentro de um texto e aquilo formatava a sua percepção de mundo. Então haviam várias coleções. E houve alguém, não sabemos quem, que resolveu reunir algumas dessas coleções de sabedoria num único livro. Então você tem que olhar para Provérbios dessa maneira. Lá nós temos 7 coleções de sabedoria. Ao todo são 7 coleções compostas num único livro. Às vezes com sermões curtos, às vezes com frases, provérbios selecionados. Deu para entender? Então, não dá para dizer assim, foi Salomão que escreveu. Não, Salomão escreveu alguns sermões e algumas sabedorias. Mas tivemos outros vários autores, Agur, por exemplo, Lemuel. Tem uma descrição de vários sábios da época que descreveram esses provérbios, do qual a gente nem sabe sequer o nome. Deu para entender? Então, são várias sabedorias reunidas ali. A gente tem que olhar para o texto com essa perspectiva. E estas sabedorias conduziam um povo no seu julgamento, na sua percepção de mundo. Só que não é algo comum em nosso tempo, correto? A gente não faz muito isso. Quando muito, a gente deturpa as sabedorias conhecidas. Quer ver eu mostrar isso para vocês? Quem nunca ouviu ou já pronunciou um provérbio popular que diz assim, quem tem boca vai a Roma? Já ouviram? Isso. Qual é o problema? Eu tenho boca, nunca fui a Roma. Então o provérbio não é verdadeiro. A questão é que esse provérbio não é utilizado o verbo ir, como quem transita, mas o verbo vaiar, de gritar, soar contra.
Na época que o Império Romano estava em vigor e fazia uma série de perseguições, aqueles que se levantavam contra o Império Romano diziam assim: quem tem boca, vaia Roma. Grita contra Roma, protestando contra o Império de Roma. Nada tem a ver com ir e vir como a gente utiliza em nosso contexto. Perceberam? A gente deturpa e utiliza errado os provérbios. Tem um muito popular na minha terra, eu sou baiano, para quem não sabe. Tá? Baiano é gente boa, irmãos. E não é preguiçoso, isso é mentira. Isso é falácia. Tá? Mas lá na minha terra, a gente costumava ouvir muitas pessoas dizendo assim: nossa, esse menino é a cara do pai, é cuspido e escarrado. Já viram isso? Eu nunca consegui compreender o conceito de cuspir ou de escarrar com semelhança. O provérbio verdadeiro é esculpido em Carrara, ou em Carraro. Carrara é um tipo de mármore, é um tipo de pedra que eles utilizavam na antiguidade para produzir a feição ou o buço de alguém. Então eles, com a cunha, esculpia. E quando essa arte era muito bem produzida, ficava ali uma obra bonita. Eles admiravam e diziam: nossa, foi esculpido em Carraro. Perceberam a diferença? Cuspido, escarrado, tenha dó, né? É dureza. Mas nós somos assim, criativos para estragar a sabedoria, né? Então não somos de uma cultura. O que eu quero exemplificar é que a gente vive num tempo em que a gente não está acostumado a pronunciar esses provérbios de reflexão e de sabedoria, mas na antiguidade eles eram. E talvez por esta razão, quando a gente vai refletir sobre maturidade, sobre conhecimento de sabedoria, ao ler o texto de Provérbios, a gente tem um pouco de dificuldade em entender o que ele está querendo comunicar, ou aquilo que ele está querendo ensinar. E eu quero usar um único provérbio como referência para falar de maturidade, falar de vida cristã, falar de masculinidade, falar de liderança, mas talvez ter que construir o conhecimento sobre ele para você entender o que essa sabedoria significa. Abram comigo em Provérbios 22, verso 6, que é um texto absolutamente conhecido de nós e muitas vezes pronunciado, referido, repetido dentro do nosso cotidiano, principalmente para pais, educadores, professores e lideranças. Eu vou ler aqui com um pouco de tradução própria, mas não se preocupe, ele vai comungar com a versão que você tem aí em mãos, tá bom? 22:6. 22:6. Ele diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Conhece, né? Muito. A questão aqui é a gente pensar, não se conhecemos o provérbio ou não, mas se nós sabemos do que ele fala, se nós entendemos o que ele está ensinando e o que isso tem a ver com masculinidade e com maturidade. Para que a gente possa entender, eu vou ter que intuitivamente lançar alguns pressupostos para vocês, porque os pressupostos formatarão a maneira como vocês vão ler comigo o provérbio. Tudo bem? Então eu vou começar traçando algumas ideias próprias daquele tempo e não do nosso. Se temos que entender a sabedoria de um tempo antigo, temos que pensar como eles pensavam, como eles viam o mundo, e não como nós. Ok? Então começa o seguinte. Quando ele diz, educa a criança, o que vem à sua mente? A criança, né, pastor? É. Sim, o pequenino, correto? Quando ele diz, e quando envelhecer, o que vem à sua mente? Tem uma versão que traduz assim, quando ele for velho. Quando for velho, vem a figura de alguém já avançado em idade, correto? Muito bem. Qual é o problema? Eles não pensavam assim na antiguidade. Eu acho que em algum momento já até fiz referência a isso numa outra aula aqui. Hoje, nós fragmentamos o ser humano em muitas faixas etárias e fases. Muitas. A gente diz assim, ele é bebê, ele é infantil 1, ele é infantil 2, ele é pré-primário, ele é primário, ele é pré-adolescente, ele é adolescente, ele é pré-jovem, ele é jovem,
ele é pré-adulto. E assim a gente vai, fragmentando o indivíduo em várias faixas etárias. Assim é o nosso mundo, é assim como a gente concebe as ideias. O problema é que olhar para o ser humano dividido em faixas etárias é um construto. Sabe o que é construto, né? É uma coisa ou uma ideia que foi construída e adaptada com o tempo. Ela não existia na época de sabedoria. Quando a gente fala, por exemplo, do homem adulto e do idoso, e tem um apelidinho carinhoso para isso, né? Melhor idade. Estamos falando de alguém, segundo as leis do Brasil, a partir de 65 anos. Por quê? Porque fragmentou o indivíduo. Mas na escola de sabedoria isso não existia. Isso é um construto. Tem vários artigos acadêmicos, científicos publicados. Inclusive tem um pesquisador francês que viajou 91 países só para estudar como aquela cultura definiu o homem idoso. E ele percebeu uma coisa: tudo isso é construto sociocultural, não representa a humanidade. O homem é um ser que nasce e se desenvolve, simples assim, mas ele não é fragmentado em faixas etárias. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com o nosso assunto? Calma. Quando você lê no texto a palavra criança, você pensa no pequenino, correto? Só que aqui tem um problema semântico. A palavra hebraica que aparece aqui é a palavra Naar. Já ouviram esse termo? Naar, N-A-A-R. Assim seria transliterado para o português, Naar. E esta palavrinha, ela era utilizada na língua e na antiguidade para representar um indivíduo em desenvolvimento até que se case. Então, por exemplo, Moisés, quando nasceu, estava lá, naquele momento, vocês conhecem a história, lá no cativeiro, as parteiras vão lá, deveria matar, não mata, tal, ele nasce. O texto se refere a Moisés como recém-nascido com Naar, é a mesma palavra. E em vários momentos, quando ele faz referência a crianças menores, ele utiliza esse termo, Naar. Mas, por exemplo, há outros momentos, como no caso de Absalão e de Siquém, que já são homens, provavelmente acima de 20 anos de idade, em vias de se unirem em casamento, e sabe qual é a palavrinha que aparece lá ainda? Naar. E você tem leituras de pessoas que teriam idade jovial, cuja palavra bíblica é o quê? Naar. O que isto significa? Que na antiguidade e na Bíblia, o ser humano não é fragmentado em fases. A gente chamaria de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de criança. Se ele nasceu até o casamento dele, como você chamaria ele? Naar. Qualquer momento do nascimento ao casamento, esse era o termo. Porque Naar está se referindo a um indivíduo em desenvolvimento ou sendo preparado para alguma coisa. Essa era a ideia. Alguém que está sob a supervisão dos seus pais, sendo educado para construir família e exercer o seu papel na sociedade, glorificando a Deus, conhecendo a Deus e publicando o nome do Senhor. Deu para entender? Então, ao falar de Naar, você pode pensar em alguém que acabou de nascer, mas você pode pensar num indivíduo que tem mais de 20 anos de idade. Na Bíblia é assim. Tudo é Naar. Vou ler a primeira parte do provérbio. Educa a criança. Mudou a sua forma de olhar para o texto? Porque a pergunta aqui, de que criança que ele está falando? Eu estou afirmando que ele não está falando de um menino de 6, 7 anos apenas. Ele está falando de um indivíduo que pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Criança aqui representa um indivíduo em desenvolvimento, que ainda não se casou, que ainda não constituiu família. Mudou a sua percepção? Mudou? Que bom, porque não para por aqui. Agora olhe para o outro termo, que na versão que li foi traduzido por envelhecer. Pastor, bom dia. Deus abençoe sua vida. Envelhecer. Naar foi traduzido por velho. E aí, velho, a gente sempre pensa em alguma coisa deteriorando, né? Já bem passado, etc. e tal. Mas esse termo aqui, ele é ainda mais curioso, porque é o termo zaquem. E esse termo zaquem,
é um termo que ele é traduzido de muitas maneiras no Antigo Testamento, mas, sobretudo e principalmente, a ideia de que ele vem de barba. E esse princípio que eu queria estabelecer aqui com vocês. Então, pense assim, um menino macho, que se desenvolve até a puberdade, ou um pouco depois da puberdade, é natural que ele não tenha pelos no rosto, não é verdade? Ele ainda está em desenvolvimento. A questão hormonal dele ainda não se desenvolveu, não passou pela puberdade, então ele não tem barba. Mas chega um momento que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, passa a puberdade, tem o chamado estirão, a voz muda, você tem sensibilidade nos peitos, porque o corpo está mudando. E aí ele passa a ter pelos, especialmente no rosto, que a gente chama de barba. Zaquem vem da raiz barba na língua hebraica. O que isto significa? Que Zaquem se aplica àquele que já tem barba. Olha que interessante. Então imagine um indivíduo, nasceu, cresceu, se desenvolveu, alcançou seus 20 e poucos anos, se ainda está debaixo da tutela do pai e da mãe, se ainda não se casou, Naar. Mas se ele amadureceu, contraiu núpcias, construiu uma família, casou, Zaquem. Muda. Ele não pode ser chamado mais de Naar, ele tem que ser chamado de Zaquem. Ele tem que ser chamado de O Barba. Por isso que a barba é a maquiagem do homem, irmãos. Todo homem tem que ter orgulho da sua barba. Eu sei que alguns fazem, não se preocupe, não estou criticando. Fiquem tranquilos. Mas é só uma demonstração. Por que os povos do Oriente e do Antigo Oriente eram barbudãos? Porque para eles aquilo tem uma representação social, cívica, de alguém que amadureceu, de que contraiu família, que está em desenvolvimento. Agora, esse... Adivinha, para você ser maior... Fui eu não. Muito bem. Então, quando a gente fala, pense assim, Naar nasceu até se casar. Zaquem, do casamento até o fim da vida. Então, o indivíduo ele é Zaquem quando se casa. Agora, ele pode ter 20 e poucos anos. Você não chamaria um indivíduo de 20 e poucos anos de idoso? Chamaria? Não chamaria. Mas na Bíblia ele já é chamado de Zaquem. E se ele tiver 70 e 80 anos, ele é chamado de Zaquem. Então, olha, se aceitarmos a divisão etária de um ser, biblicamente falando, nós deveríamos pensar que só existe indivíduo antes e depois do casamento. Ou da formação, do processo de amadurecimento a uma fase de maturidade e continuação da maturação para produzir novos cidadãos. É só assim que a Bíblia reflete o indivíduo. Ele não é um monte de partes, ele não é um monte de fases. Ele é só um indivíduo em desenvolvimento. Agora vamos de novo para o texto. Educa a criança. Pensou corretamente? Não pensou no pequenininho, pensou corretamente, né? Qualquer indivíduo em desenvolvimento. No caminho em que deve andar. E quando for velho ou quando envelhecer, pensou correto? Pode ser alguém de 20 e poucos anos, pode ser alguém de 80, 90 anos. Não se desviará dele. O que esse provérbio está ensinando, acima de tudo, é processo de maturidade. E ele está usando o masculino, por isso eu estou utilizando para me referir ao processo de maturação, de percepção de vida, de maturidade, de liderança e etc. e tal. O que ele está mostrando é, o indivíduo precisa avançar no seu conhecimento, na sua formação, de modo que a partir da maturidade ele tenha condições de constituir família e conduzir bem essa família, e a partir desta família viver neste caminho para a glória do Senhor, até enquanto o Senhor permitir que ele viva. O problema são muitos, ou são muitos os problemas, porque hoje a gente vê muitos divórcios que acontecem por quê? Porque os casamentos foram feitos com imaturidade. Jovens que entram no casamento e não sabem lidar com as questões da vida. Por quê? Porque não amadureceram o suficiente para contrair.
E aí, por consequência, não sabem como conduzir sua família, não saberão também como conduzir a igreja do Senhor. Paulo fala isso. Você não sabe governar a sua casa, como é que você pode governar a igreja do Senhor? E tudo isso tem a ver com o processo de conhecimento, julgamento, maturidade e percepção da vida. Só que não é só isso. Há muito mais. O texto ele é tão precioso porque ele nos leva à reflexão não só da maneira como devemos perceber o mundo, mas da maneira como devemos lidar na relação familiar e no processo de maturação. Porque, por exemplo, um dos grandes debates nesse texto é essa ideia de não se desviar. As pessoas ficam sempre preocupadas com isso, né? Ensina caminho, se não se ensinar, não vai desviar. Mas desvia, não desvia. Eu conheço quem desviou, eu conheço quem não desviou. O problema é que a gente impõe sobre o texto ideias e significados que já carregamos hoje e que na antiguidade eles não estavam preocupados com isso. O pensamento deles era só assim: dá sabedoria, adquiriu sabedoria, qualquer um que alcança a sabedoria não vai querer sair da sabedoria. Por que razão? Porque ele é sábio. Agora deixe-me ilustrar isso para você da seguinte maneira. E eu creio que essa é a maneira que o sábio foi influenciado para escrever esse provérbio. Alguém aqui já participou de um processo de perfuração de um poço? Artesiano ou aqueles de manilha lá? Os dois aqui, tem alguém que fez uma... os dois também? O de manilha é pior, né, Ron? É difícil, né? Meu avô furava poços lá no sertão da Bahia, sistema de manilha. Terrível, terrível. Manilha também? Lá no Ceará, então, hein, pastor? Haja poço. Mas a questão é a seguinte: o artesiano em manilha, ele é perfurado assim, correto? Então você faz lá um estudo de solo, aqui deve ter água. Você vai lá e cava e encontra água. Agora, em terras áridas no Oriente Antigo, eles tinham outras técnicas. E uma delas funcionava assim. Eles faziam um estudo sobre onde provavelmente teria água, alcançaria a água, e aí eles começavam a perfuração. Mas a perfuração acontecia da seguinte maneira: o diâmetro da abertura era grande o suficiente para que uma pessoa pudesse entrar caminhando. Então ela literalmente entrava no poço caminhando. Dá para perceber como era grande? E ele era cavado na diagonal, como uma rampa, de modo que a pessoa pudesse caminhar, chegar até a água, pegar a água e voltar caminhando. Então não tinha bomba, não tinha, né, a manivela lá para puxar com o balde o poço. Você pegava os baldes, você ia até a água e você voltava com a água. Consegue imaginar? Agora, se você pensar numa terra árida, normalmente a água é muito profunda. E você cavar na diagonal significa que aquele poço vai ser bem longo, bem comprido. Então, como eles faziam? Tinha os especialistas, aquelas pessoas que eram habilidosas para isso, e que começavam esse trabalho de escavação. Então, ele fazia um estudo e começava a cavar. Quando chegava num determinado ponto, o especialista ele parava. Ele dizia assim: não vou mais cavar. Estou indo embora, vou prestar serviço para outra pessoa. Mas por quê? Porque agora qualquer pessoa pode continuar o trabalho. Não sei se você conseguiu sacar. Se você cavar um buraco em diagonal, vai chegar a um determinado ponto que ninguém vai errar a direção. Por que razão? Basta você olhar para a abertura. O ângulo de entrada daquele buraco está em linha reta. Então você pode continuar cavando. Como você sabe que está indo na direção correta? Só olhar para trás. Você vai ver a abertura. E você pode continuar cavando e vai ver. E se não ver a abertura? Fez uma curva. Se fez curva, não vai conseguir ver a abertura. Caminho errado. Volta, enxergou a abertura, continua cavando. Conseguiram pegar aqui a ideia? Eles capturaram isso e trouxeram para figurar a ideia de formação de um indivíduo. Porque de um certo ponto para frente, ninguém se desvia. E por que razão? Porque tem uma referência. Tem um ponto marcado, que é a visão de entrada. Até eu cavo poço assim. E não erro. Desde que alguém tenha começado o serviço e me levado até um ponto onde eu não posso mais. Deu para entender o conceito?
Aqui as pessoas ficam preocupadas se é salvação, se não é salvação, se perde. Eles não tinham isso em mente, eles estavam falando de outra coisa. Eles estavam falando de percepção da vida, maturidade e sabedoria para continuar por um caminho. Agora, se você olhar para o provérbio, ele diz assim, educa a criança. Pensou correto? Do nascimento até o casamento. Ou seja, o pai, a mãe, vai educar, vai acompanhar esse filho até o ponto. Está pensando no poço agora? Você tem que ir com ele até lá. Quando chegar lá, agora ele está preparado para o casamento. Eu saio de cena e ele vai continuar cavando, porque ele não vai se desviar. O indivíduo, quando se casa, ele não é plenamente maduro. Ele só é maduro o suficiente para continuar amadurecendo. Essa é a diferença. Agora, quando ele envelhecer, Zaqueu, tiver barba, então agora acabou, parei de amadurecer? Não. Ele já é sábio o suficiente para continuar amadurecendo por conta própria e amadurecendo outros. Tem uma frase que eu gosto muito, vou deixar aqui para vocês, eu procurei o autor dela, não é minha, mas ele diz o seguinte, o tempo amadurece os interessados, o resto apenas envelhece. O tempo amadurece os interessados, porque o resto, os desinteressados, apenas envelhece. Se você passou pelo ensino formal, eu me lembro, aos 17 anos eu concluí o 3º ano do ensino médio. Né? Quando eu estava ali entrando no colegial, eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu não vejo a hora de acabar isso aqui. Porque para mim funcionava assim, quando eu terminar o ensino médio, não precisarei nunca mais na minha vida estudar. Então para mim funcionava, tem um fim esse negócio que eu tanto odeio. Mas com a maturidade eu percebi que não é assim. Enquanto houver fôlego de vida, é possibilidade de aprendizado. Enquanto houver aprendizado, é maturidade. Enquanto houver possibilidade de amadurecer, eu tenho que correr atrás disso. Essa é a diferença. Então não importa se esse velho que o provérbio faz referência tem 20 anos ou se ele tem 90, ele ainda tem que procurar avançar, amadurecer e construir mais conhecimento. Olha como fica preciosa agora a percepção do provérbio. Educa a criança. Está um pai, está uma mãe, produz um filho e ele vai fazer com que aquele filho caminhe com ele até um determinado ponto em que a maturidade dele permitirá que ele contraia núpcias, que ele forme uma família e dali em diante ele vai continuar caminhando sem errar aquele caminho. Esse é o propósito. O problema é que esses jovens, e eu me incluo nesse grupo antes do casamento, eles acreditam que amadureceram antes de terem amadurecido. Tolice e vaidade. E os pais, e os homens, nesse caso, com aquela necessidade de liderança, perderam essa percepção e não conseguem mais conduzir esse indivíduo para onde ele deveria estar. E olha, irmãos, eu nem vou mexer com algumas coisas aqui, viu? Porque eu sei que isso arrepia. Mas, por exemplo, os adolescentes estão lá em cima, eu vou me dirigir para eles agora. Tem alguém casado aí em cima? Vocês estão aqui? Aqui é dos velhos. Vou falar aqui. Para esses aqui. Quem decide o casamento de vocês são os pais de vocês, não vocês. Ok? Vocês participam dessa escolha, mas quem tem que definir? Quem tem mais maturidade e sabedoria. Qual é o problema? Os pais abriram mão daquilo que é sua responsabilidade natural, de ajudar o filho a perceber o melhor caminho. E aí a gente está tendo um monte de problemas hoje por conta disso. O texto está dizendo, educa ele. Até que ponto? Até ele ter maturidade. Amadureceu? Com a maturidade, com a barba, ele vai seguir por esse caminho e ele não vai se desviar. Uma liderança de igreja precisa de homens maduros. Precisam de homens que passaram por esse processo, que entenderam a virtude, que são capazes de julgar o mundo, olhar para a lei de Deus, conformar a própria vida, conformar a sua família ao Evangelho e, posteriormente, ajudar a comunidade da aliança, a igreja do Senhor a serem conformadas segundo esse Evangelho. Sem maturidade não tem liderança saudável, sem maturidade não tem constituição familiar saudável, sem famílias saudáveis não tem uma comunidade saudável.
O que esta e qualquer outra igreja precisa, de homens que entendem esse processo, que crescem e amadurecem, para poderem servir a partir da sua própria vida na direção do Senhor. Chesterton disse certa vez que somente os vivos podem nadar contra a correnteza, os mortos não. Os mortos, o rio leva. Os vivos podem nadar contra a correnteza. Maturidade é a percepção de quem o indivíduo é, para onde ele caminha e como Deus está sendo conhecido e conduzido na própria vida. Consegui comunicar aqui o provérbio? Sim? Amém, irmãos? Que bom. Homens, amadureçam e amadureçam seus filhos, para que através da maturidade dele a gente veja as gerações amadurecidas e Deus com isso seja glorificado. Agora eu quero ir para o poema. Eu disse que trabalharia uma sabedoria, trabalharia um poema e entregaria essa ideia de virtude, produção de um homem temente a Deus para que ele possa servir na liderança de maneira saudável. Abra no Salmo 112. Eu não vou conseguir, irmãos, eu estou adiantando, não vou conseguir expor todo o Salmo, até porque o propósito me leva a pelo menos definir uma mensagem central aqui para vocês. Mas eu vou trabalhar pelo menos um conceito básico e fundamental que aparece no versículo 1. Tem a ver com virtude, tem a ver com vida, tem a ver com percepção de humanidade e, sobretudo, masculinidade. Alguém pode ler o versículo 1, por gentileza? Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Muito bem, somente esse verso. Essa expressão aleluia, ela, na verdade, é uma transliteração do termo hebraico haleula. E eu não entendo muito os tradutores nessa hora, mas assim, às vezes eles traduzem por louvai, que é a tradução, às vezes eles transliteram. Por exemplo, se você olhar o Salmo 150, o Salmo começa com a palavra aleluia, termina com a palavra aleluia. E no meio tem vários versos que diz louvai, 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 louvai. Só que no hebraico é tudo a mesma palavra. Onde está aleluia é haleula, onde está louvai é haleula. Ou seja, tudo é haleula. E aí, às vezes, quando a gente lê esse aleluia, a gente fica assim, é um negócio meio etéreo, né? Meio místico, assim, né? Aleluia, o que é isso? Ah, não sei, mas é uma palavra bonita que todo crente fala, né? Aleluia é a palavra hebraica que, se traduzida para o português, significa louvar. E esta palavra, ela exige emissão de som, o que é diferente, por exemplo, da adoração em si. Porque a adoração você adora de muitas formas diferentes. Mas o louvor, a palavra, implica em verbalização, em sonorização exposta. O texto ele já começa dizendo o seguinte: expressem, proclamem, louvem, falem. Alguém que tem virtude faz isso. O outro termo que aparece logo em seguida é o termo bem-aventurado. É outro termo também que... Essas expressões vão entrando na nossa memória e vão sendo cauterizadas de uma maneira tão profunda que a gente passa a repetir sem fazer muitas reflexões, né? E aí, bem-aventurado é uma dessas expressões que a gente vai falando, mas o que é isso mesmo? Às vezes a gente não sabe. Eu gosto muito desse termo, principalmente a expressão hebraica, e o grego também comunica a mesma coisa, porque ele está relacionado a uma vida de contentamento. Você entende o que é contentamento? Satisfação, talvez felicidade seja a palavra que se encaixe de uma maneira mais popular. Bem-aventurado é alguém contente, é alguém satisfeito, é alguém feliz. Só que a questão é que o termo obriga essa percepção de contentamento, de felicidade e de satisfação, não por causa das circunstâncias, mas por causa da virtude. E aí muda tudo. O que eu quero dizer? Seu time ganhou ontem. Ah, estou feliz. Por quê? Porque meu time ganhou a partida. Alguém lhe deu um presente. Ah, eu estou feliz. Por quê? Porque alguém me deu um presente. Isso é felicidade? Sim, é felicidade. Mas isso não é bem-aventurança. Essa é a diferença. Bem-aventurado é o indivíduo
capaz de se contentar-se, de estar satisfeito a despeito da circunstância. Então ele recebe a notícia de que alguém muito querida faleceu. Isso não provoca nossa tristeza? Sim, é óbvio, somos humanos. Mas eu compreendo vida e morte, compreendo a soberania de Deus. Então eu fico contentado, para você não confundir. Eu ainda estou satisfeito mesmo no luto, porque isso tem a ver com a virtude que carrego, não com a circunstância. Algo trágico pode acontecer diante de mim e ainda assim eu estou contente, satisfeito no Senhor, não por causa da circunstância, mas por causa da virtude que carrego. Conseguem perceber a diferença? Quando ele diz bem-aventurado, ele não está falando de propostas circunstanciais. Ele está falando do coração e da virtude de um homem, que é capaz de estar contente, mesmo que a situação seja adversa. Quem falou sobre isso? Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer. Pensa num cara morrendo de fome. Como que um cara desse dá risada e fica contente? Paulo ficava. Paulo estava satisfeito no Senhor, mesmo com a privação do alimento. Eu dormi em hotéis 5 estrelas, agora durmo ao alento, debaixo de lona. Eu vivia entre os maiorais da religião e da sociedade, mas agora vivo entre os menores. Paulo está falando disso. Não importava o ambiente, a circunstância ou o que Paulo estava fazendo, ele estava satisfeito, contente. Percebeu que não tem nada a ver com a circunstância, mas com a virtude? O que o texto está dizendo é que alguém que louva o Senhor, alguém que carrega essa virtude, esse homem bem-aventurado, é na verdade um homem virtuoso. Ele é o Naar, é aquele indivíduo que cresceu, amadureceu, se tornou um Zaquem, porque continua amadurecendo e agora ele julga e percebe o mundo à luz do Evangelho e que, portanto, ele compreende até mesmo as fatalidades, ele compreende até mesmo as adversidades e se contenta no Senhor. Esse é o bem-aventurado. Esse é o homem que sabe. Agora, ele está também bem-aventurado ou se torna bem-aventurado nas situações felizes também, mas ele não se leva por isso e aquilo não determina a sua condição de espírito, mas a sua relação com Deus. Agora, olha o verso. Louvem ao Senhor, expressem com palavras, proclamem. Quem? O bem-aventurado. Aí ele diz assim, o homem. E nesse caso específico do Salmo 112, o homem aqui é macho, tá? O homem aqui é macho. Não é homem no sentido genérico de humanidade, mas macho. Esse homem que teme ao Senhor. Que tem temor a Deus. A virtude que o poeta emprega não está relacionada à intelectualidade, mas está relacionada à espiritualidade, o temor que ele tinha do Senhor. Agora pare e pense um pouquinho. Por que eu faria algo ou deixaria de fazer algo? O homem bem-aventurado, o homem virtuoso, faz algo ou deixa de fazer algo por temor a Deus. Então pense assim, se Deus diz que você deve fazer algo, você vai lá e faz. Por quê? Porque você teme quem mandou. Se Deus diz que você não deve fazer algo, você não faz. Por quê? Porque você teme aquele que ordenou. É assim que funciona. Um filho, quando está diante do pai, o pai diz, você deve fazer isso, limpe. Ele tem que limpar, por temor ao pai. Não faça isso, porque isso é errado. Ele não vai fazer, por temor. A nossa percepção e a nossa relação com Deus, o nosso pai, é muito maior e muito mais intensa. Agora a questão é que, na prática, eu percebo que nós vivemos um tempo em que temor a Deus tem se saído. As pessoas perderam o temor de Deus. Elas estão manipulando os mandamentos do Senhor ao seu próprio prazer, para satisfazer a sua própria carne, porque não temem. Não temem. Um homem, para conduzir um rebanho, pastorear, guiar, lidar com a comunidade com seriedade, precisa ser alguém bem-aventurado, cheio de virtudes, carregar esses princípios. É isso que Deus espera. É isso que cada um de nós deveria buscar.
sobriedade e temor ao Senhor para fazer aquilo que Ele espera de nós. Agora, evidentemente que dá trabalho, né? Não é fácil. Mas não tem outro caminho. Essa é a rotina. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E aí ele diz assim, e se compraz nos seus mandamentos. Esta palavra compraz pode perfeitamente ser traduzido por satisfação. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, imagine uma pessoa faminta. Aí ela tem um banquete diante dela. Ela se alimenta. Saciou? Saciou. Então o alimento cumpriu o seu propósito, saciar o indivíduo. A lei de Deus que é posta diante de nós, ela é posta como um alimento. Então eu vou me satisfazer nela. É nela que eu vou buscar toda a orientação de que preciso. Eu vou me alimentar dela para estar satisfeito no Senhor. Essa é a figura. Quando a gente olha para o mandamento do Senhor e faz a comparação em relação à nossa percepção dessa mesma lei, por vezes a gente percebe uma incoerência. Porque não estamos satisfeitos na lei. E a lei parece não ser um alimento para nós tão satisfatório assim. Mas quem teme a Deus vai nessa direção. Pelo menos é como eu compreendo o poema. Esse é o bem-aventurado. Esse é o virtuoso. Se você continuar lendo o poema, todos os versos que seguem, eles vão tratar sobre virtudes, princípios, ideias, pensamentos, reflexões que conduzem o indivíduo justamente a esse entendimento. As duas frases ou máximas que eu deixei para vocês. O tempo amadurece os interessados, o resto apenas envelhece. É um desafio para nós, com a boa mordomia do tempo, produzir em nosso próprio coração amadurecimento e não apenas envelhecimento. E aí, irmãos, eu tenho que dizer, o problema não é o tempo, o problema é a mordomia. Alguma vez na sua vida você já disse assim, nossa, o tempo está passando rápido, né? Já ouviram alguém falando isso? Todo dia, né? Irmão, deixa eu frustrar você agora. Não passa rápido. Ele passa exatamente igual a desde o dia que Deus criou essa terra. Então a terra gira em torno do seu próprio eixo, em torno do sol. O tempo é o mesmo. Não mudou. A gente criou códigos para isso, milésimos, centésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, mas é igualzinho, não há diferença. Então essa história de que o tempo passa rápido, o tempo está devagar, não é o tempo, é a sua percepção. Então pense assim, já assistiu um filme de 3, 4 horas, e aí de repente você, nossa, como passou rápido, né? Não, não passou, passou igualzinho. O problema é que você estava distraído. Já foi ao cinema durante o dia e saiu de lá, tudo escuro, você tem até um choque, assim, nossa, já está à noite. Porque você passou ali 2, 3 horas distraído. Então nós nos distraímos, mas o tempo continua passando exatamente igual. Ou nós estamos atentos, e aí a gente tem a percepção de que ele passa mais lentamente. Eu gosto muito de acampar com a minha família. A gente vai para os campos da vida. Cadê o Beto? Parece que eu não vi o Beto por aí. O Beto também gosta, está lá? Ele gosta de acampar também. E lá é proibido tecnologia. A gente vai com a família e fala assim, não pode usar nada disso. Aqui a gente desfruta da natureza, olha para a criação, descobre o Criador e glorifica a Deus na nossa vida. Um dia longo. Aí você come, você brinca, você interage, você faz um monte de coisa. Você olha no relógio, 10 horas da manhã ainda. Se eu estivesse na cidade, já era 6 da tarde. Não é, é o mesmo tempo. A diferença é a percepção. Quando você fica atento à criação, você enxerga as coisas de maneira diferente e tem uma percepção diferente. O que eu estou desafiando os homens e a pensar em liderança é amadurecimento. É isso que a gente tem que buscar. Ninguém é totalmente maduro, mas todos são capazes de amadurecer. Agora, aqueles que são mais maduros são destacados pela igreja para essa função. E esse é o desafio. Ser virtuosos, ser amadurecidos, conhecer a Deus, fazer Deus conhecido, cuidar da família, cuidar da comunidade.
No que se refere especificamente aos presbíteros, aqui eu quero voltar ao texto de Provérbios. Lembra do Zaqueu? Que eu falei que pode ser traduzido de muitas formas? Existem outros termos, evidentemente, mas esse é o principal no contexto hebraico. Quando você lê textos, por exemplo, na monarquia, que dizia assim: o rei estava lá e ele procurou os anciãos do reino. Sabe qual a palavrinha lá? Zaqueu. O indivíduo qualquer procurou os sábios da época. Sabe qual a palavra que está lá? Zaqueu. Era uma referência não à idade, mas a alguém que amadureceu, ou alguém que tem maturidade além daquele que procura. Lembra de Roboão? Roboão. Herda o reino, tem uma tarefa diante dele, preciso governar, alguém vem e faz uma queixa, a gente está trabalhando muito, alivia. Ele procura quem? Os zaqueus, os sábios, que dão um conselho sábio. Ele não era sábio. Quem não é sábio se curva ao sábio, ele não se curvou. Foi procurar quem? Os Naars. Foi procurar os Naars. Deu tudo errado. Temos que buscar maturidade. Quando no Antigo Testamento aparecem essas expressões ancião, líderes, guias, normalmente a palavra lá é Zaqueu. No Novo Testamento, sabe qual é a palavra principal? Tem outras? Presbíteros. Quer ver um exemplo claro disso? Em Tito, no capítulo 1, ele fala lá sobre qualificações do presbítero. Não está lá assim? Seja cordato, que os filhos não estejam tomados em dissolução, seja hospitaleiro, ele dá uma série de orientações. Aí no capítulo 2, aparece lá assim: as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais jovens e os homens mais velhos acompanhar os mais moços. Só que nas nossas Bíblias em português, no capítulo 1 traduziram por presbítero, no capítulo 2 traduziram por velhos. Mas no grego é a mesma palavra. A mesma. Inclusive para a mulher, só que ela está no feminino. Porque essa é uma referência não a uma instituição específica, mas de alguém que é maduro. Alguém que desenvolveu espiritualmente. Então, aquele que vai exercer a função de liderança como um presbítero da comunidade, olha, a grande virtude é ser maduro. Mas a comunidade também é formada de mulheres maduras que devem ensinar as mais jovens, ou de homens que não estão necessariamente exercendo a liderança, mas que são maduros e que precisam cuidar dos demais. Para aqueles que postulam, que almejam o episcopado, o presbiterado, precisam compreender que a maior virtude é justamente a maturidade. Ou pelo menos o coração ensinável, o desejo pela maturidade. Sempre crescer, sempre crescer. Não há limites para isso, irmãos. O fim é a morte. Mas até que ela chegue, a gente procura crescer e se desenvolver. Assim tem que ser o homem. Não estagnado, não distraído, mas direcionado ao conhecimento de Deus e direcionado à virtude. Quando a gente olha para o presbítero, então, a gente percebe que as funções que são apresentadas no texto não estão necessariamente relacionadas a um conhecimento intelectual, mas a um processo de maturidade. Por exemplo, a palavra presbíteros, como eu já mencionei, ela pode ser traduzida por ancião e ela está relacionada a alguém que é maduro em relação ao outro. Quero ser presbítero, mas você é imaturo? Então, não deveria almejar isso. Mas você é maduro? E, obviamente, vocês já estudaram a revista, não é, pastor? Obviamente, dentro dos processos qualificativos lá, que estejam enquadrados ali, mas tem que ter maturidade. Uma outra palavra usada é episcopos, que na maioria dos textos do Novo Testamento foi traduzido por bispo, significa alguém que direciona. E esse é um detalhe interessante. Porque a maturidade, ela existe para que você possa guiar outros que são imaturos. Então, na família, o pai, o cabeça da família, ele tem que ser maduro, por quê? Porque ele vai dar direção à família. O pastor da igreja, ele tem que ser maduro porque ele vai dar direção à igreja. Os presbíteros têm que ser maduros porque eles vão dar direção para a igreja. Esse é o conceito. E aí a gente tem que entender algumas coisas.
Eu sempre brinco dessa forma. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça da esposa ou da família, o texto não está mandando o homem ser cabeça. Não há nenhum imperativo em nenhum texto. Nenhum texto diz assim, o homem tem que ser cabeça da família. Todo o texto diz assim, o homem é o cabeça da família. Ele é. Pastor, mas eu conheço uma família que a mulher manda em tudo. Porque ele é um cabeça frouxa, ele é um cabeça de bagre. Mas ele é cabeça. Ele continua sendo cabeça. Porque isso não é uma determinação que a gente dá. Isso é o próprio Deus que deu e acabou. Contente-se com isso. O bispo tem o mesmo conceito. Ele é o direcionador, ele é o cabeça, ele vai conduzir. E eu sempre falo assim, qualquer pessoa que se exponha sendo mais maduro do que o outro, o que é menos maduro tem prazer em seguir. Isso é muito natural. Eu, quando converso com amigos que são muito mais conhecedores da fé do que eu sou, ou quando percebo que eles têm muito mais experiência e maturidade, eu tenho prazer em segui-los. Eu não me rebelo contra eles, é o contrário. Olha, você sabe mais do que eu tenho que me render a isso. Então, o presbítero é aquele que tem maturidade, o bispo é aquele que direciona. Um outro termo que isso é mais popular em nosso meio, que é o poimen, que foi traduzido por pastor, carrega em si todas aquelas questões que envolviam o próprio cuidador do bicho, da ovelha. Então, o pastor é aquele que vai alimentar, o pastor é aquele que vai proteger, o pastor é aquele que vai conduzir, dizer o tempo, a hora, a forma. E por isso que Cristo é chamado de Supremo Pastor. Porque no fundo, ele é pastor. A gente é ovelha também. Mas aqui ele atribui a responsabilidade de direcionar. E esses termos, na minha visão, são intercambiáveis. Eles estão conectados. Eles fazem parte de uma coisa só. Tem hora que a Bíblia usa presbítero, tem hora que ela usa episcopo, tem hora que ela usa bispo, tem hora que ela usa poimen. Mas para falar da mesma coisa. Indivíduos, homens que se levantam para conduzir o rebanho de Cristo, para a glória de Cristo, para o serviço de Jesus Cristo. Ok? Irmãos, eu não sei se trouxe aqui aquilo que o pastor Waldenberg realmente esperava, mas resumidamente, seja pela sabedoria, Provérbio 22:6, produzir um indivíduo em maturidade até que ele tenha capacidade de amadurecer sozinho, ou pelo texto de poesia que fala de um feliz, não pela circunstância, mas pela virtude, ou mesmo pela percepção dos textos do Novo Testamento que apontam para o homem maduro, para que ele sirva bem à igreja, que assim tenha alcançado um pequeno nível de reflexão no coração de vocês sobre liderança, sobre masculinidade e, acima de tudo, sobre maturidade. Dos quase 70 slides que eu tenho aqui, eu cheguei no 10º, tá? Então, assim, se tivesse outras 8 horas, a gente ia mais 8 horas. Obviamente, o nosso tempo não permite, eu espero ter alcançado. Exatamente o horário que me deram, mas eu não sei se vale só perguntar se alguém tem pergunta, pastor. Alguém teria alguma pergunta que você disse, eu não posso ir almoçar sem fazê-la? Ixi, tem mais. Controla aí, Carlos. Quem levantou a mão primeiro aqui? Pastor, posso dar mais 5 minutos de resposta? Pastor Jonatas, por favor, me esclareça aqui. Versículo 1 do Salmo 112. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O senhor falou que esse termo homem é exclusivo do sexo masculino. E o que está escrito aqui não cabe também para as mulheres? Se uma mulher temer ao Senhor, se tiver prazer nos mandamentos de Deus, ela não vai ser bem-aventurada? Vai. É simplesmente... Então não é exclusivo só do homem. Não. É que o texto, quando ele foi escrito nessa direção. Escrito para o masculino. Mas o contrário não é em verdade. Tá? É que o propósito do poema era esse. Assim como o de Provérbios. Porque os termos lá estão todos no masculino. Se pressupõe liderança masculina. Então, quando ele direciona o texto, o propósito dele é isso. Mas o contrário não é em verdade. Se eu pegar e tornar esse pensamento, esse princípio direcionado à mulher, ele é verdadeiro, sem dúvida nenhuma.
Era essa a minha dúvida, porque pensei, do Não, jeito não. que o senhor falou, Não, porque só vai caber para os homens ser bem-aventurados. Não. É porque o texto, o propósito do poema foi direcionado naquele momento ao público masculino. Agora, o contrário é verdadeiro. Se nós, por exemplo, a gente tem o texto de Provérbios 31, que se dirige à mulher, que a gente chama de mulher virtuosa. Agora, se eu disser que um homem que trabalha, que planta, que colhe, que tece, não é verdadeiro? É verdadeiro. Só que aquele texto foi escrito para falar da virtude da mulher. Entendeu? É só isso. Tá bom? Obrigado. Que é o próximo. Pastor, prazer em revê-lo, viu? É um prazer, tupanhense. É o seguinte, aquele Simeão que tomou Jesus nos braços, lembra do Simeão, né? Sim. Que tomou... Simeão. Aham. Então, eu já ouvi algumas pessoas, quando se referem a ele, dizer que era um velhinho, e outros que não, que ele era novo. E a Bíblia fala que um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso. Isso revela alguma coisa das palavras que o senhor disse? Então, esse justo e piedoso está relacionado a quem ele era. Então, ele está direcionado ao personagem histórico que está sendo referenciado aí tranquilamente. Quando a gente fala de alguém que alcançou maturidade, se pressupõe que com o passar do tempo ele seja mais maduro. Então, alguém avançado em idade se espera que seja mais maduro do que alguém que não é maduro, porque é natural. Se o indivíduo ele procura amadurecer, quanto mais idade ele tem, mais maduro ele será. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando fala das cãs, os cabelos brancos, você pressupõe, tem gente que fica com o cabelo branco mais cedo, outros mais tarde. Não é essa. É só o princípio. Mas a ideia é o seguinte, se ele já tem cabelos brancos, significa que ele já avançou em idade, significa que ele alcançou uma maturidade maior. Então, na percepção de comparação, se espera que sempre aquele mais velho tenha mais maturidade do que o mais novo. Se espera, não é regra. Tá? Então, alguém que caminha numa jornada piedosa diante do Senhor, É justo quando e chegar, piedoso, né? ele vai chegar à piedade, à justiça, porque ele percebe as coisas e julga as coisas conforme o Evangelho. Quer dizer que ele devia ser mais para idoso, né? E sim, quanto mais amadurecido, se espera que seja mais maduro. Então, nesse caso, sim, é dessa faixa, desse grupo, em que você vai destacar aqueles que Mas provavelmente... é o Zaquém, né? É o Zaqueu. É de qualquer jeito. Sim, mas, por exemplo, eu agora, Eliane, desde quando me destacaram nesta igreja de maneira integral, eu tinha 20 anos de idade. Se eu perguntar assim, com 20 anos, você tinha maturidade? Não. Mas não é a idade que define a maturidade, ela vai sendo alcançada. Agora, sem dúvida nenhuma, alguém que já tinha passado muitos mais anos e experimentado muito mais coisas, naquele momento era muito mais maduro do que eu. Poderia ter sido destacado e não eu ter sido destacado. Assim como hoje, eu acho que tem muita gente muito mais madura do que eu, certo? Porque já viveu e experimentou, e eu sou mais maduro do que muitos que estão chegando no jogo de comparação. Então, é só uma questão de percepção. Supondo que naquela comunidade o mais velho tenha 30 anos. Então, o de 30 anos provavelmente é o mais maduro. Mas tendo o de 70, de 80, esses provavelmente são os mais maduros. Tá joia. Obrigada. A igreja tem que ter sabedoria para destacar corretamente os sábios. Tá? Obrigada. Ok? Quem que é o próximo? Sim. O pastor falou que essa aula hoje seria para a gente perceber as características do líder. Eu vou falar uma coisa, não é uma pergunta, é um comentário. Eu tenho uma dificuldade tão grande nessa história de escolha de líderes na igreja grande. Quando é uma igreja de cidade pequena, você conhece as pessoas, mas numa igreja grande, as pessoas vestem a roupa de ver Deus, põem a máscara de santidade e vêm. Como que a gente vai conhecer essas pessoas? Essa o Waldenberg vai responder domingo que vem. Gostei da roupa de ver Deus, é boa.
Irmã, o conceito de igreja, porque a palavra igreja significa ajuntamento, e daí eu gosto de usar sempre o contexto a palavra comunidade, porque tem a percepção de comum. Então, se espera que numa comunidade a gente tenha esse senso de relacionamento e percepção. Agora, nem sempre isso é alcançado. E não estou dizendo de igreja grande ou pequena, não. É o mundo que a gente vive. Por exemplo, muitas pessoas, nós interagimos com ela. Eu sou pastor de uma igreja pequena. E a maioria dos irmãos, a minha interação com eles acontece no dia de culto. Eu não tenho outros momentos de interação. Então, de fato, é um problema do nosso tempo, né? Mas o pastor responde depois. Gente, não vou avançar muito mais. De coração, eu espero que eu tenha conseguido comunicar algum valor, algum princípio para você. Leve e reflita nisso tudo e que vocês tenham sabedoria, os pastores, os presbíteros aqui na condução desse processo, que de fato sejam levantados aqueles que se destacam e têm perfil e têm qualificação para essa função. Tá bom? Estou vendo aqui o meu querido... Sim, o meu querido presbítero Roberto. A esposa dele chama Fada, alguém sabe disso? É a esposa da Fada ali. Presbítero, desde quando eu cheguei aqui, servindo a Deus, amo muito. Nasceu presbítero, né? O Rubens está aqui, era diácono. O Carlos veio depois, né? O Rubens também fez aquela época. Deus abençoe vocês, vamos orar, vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por este momento. Te agradeço pelo tempo juntos aqui. Espero ter comunicado um pouquinho do Evangelho, que a tua graça esteja sobre nós e que tudo que foi comunicado, de fato, traga algum tipo de reflexão e edificação para os irmãos. É a minha oração, é o meu desejo, é honesto e é sincero e é com temor ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei se o pastor vai falar alguma coisa. Não?